queridos da paz do Senhor, sou a pastora Cláudia, pastora aqui da Sara Nossa Terra, Granja Viana. E junto com outros pastores e líderes, estou aqui para agradecer você pela sua presença, por permitir com que nós possamos estar dentro da sua casa, junto com a sua família, adorando ao nosso maravilhoso Deus. E eu quero dar início a esse culto, em primeiro lugar agradecendo a Deus e agradecendo por toda a programação que nós tivemos essa semana. Segunda-feira, um dia maravilhoso, onde nós ungimos 14 novos líderes de célula. Louvado seja o nome do Senhor para cada um dos líderes que estarão conosco aí nesse propósito de ministrar e pregar a palavra de Deus. Terça-feira, para aqueles que participaram, culto de campanha, foi poderosa palavra ministrada e eu creio que todos aqueles que participaram do início até o momento da sala do Zoom foi grandemente abençoado. Quarta e quinta nós temos programação de célula. Que bom que você participa de uma. Se não participa, puxa, que pena, procure um dos nossos líderes, acesse as mídias sociais da igreja, nós temos Facebook, nós temos Instagram e nesse lugar você vai poder conhecer um líder, conhecer alguém da Sara Nossa Terra para que juntamente conosco você possa aprender semanalmente um pouquinho mais da palavra de Deus e além disso, estabelecer vínculos de amizade, ter uma vida social com pessoas que você vai conhecer e que eu creio irá ser estabelecido vínculos fortes e duradouros de laços de amizade. E não para por aí. No sábado, ontem, foi dia de arena, melhor lugar do planeta. Culto abençoado com toda a equipe Sara Nossa Terra. E depois nós tivemos ali o Arena Talks com um tema extremamente polêmico. Você não viu? Puxa, que pena, mas existe uma oportunidade. Procure um dos nossos líderes para saber do que nós temos falado nos Arenas Talks, o que nós temos ministrado a cada culto, porque tem sido sobrenatural. E domingo é dia de culto da família. Todo domingo às 10 horas da manhã estamos aqui reunidos para adorar a Deus. Mas essa manhã em especial eu quero dar início lendo a palavra de Deus e fazendo menção a um plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, desde que você queira realmente trilhar um caminho de liderança na casa do Senhor, na presença do Senhor, crescendo de maneira ministerial, nesse caminho, se tornando um líder junto conosco para ministrar a palavra de Deus. Mas se você não tem esse desejo, seja junto conosco, apaixonado pela palavra, apaixonado por Deus e de maneira a alcançar novas vidas, a ministrar a palavra de Deus, alcançando em nome de Jesus novas vidas para que o reino dos céus ele ganhe verdadeiramente em nome de Jesus. E eu quero ler com você a palavra de Deus que está lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos e perseveramos. Com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si
mesmo. Queridos, nós temos aqui um aprendizado maravilhoso, que eu creio que talvez vocês já tenham ouvido, ou se não ouviram, haverá um momento de nós compartilharmos o ensino e o estudo desse escrito aqui de Paulo a Timóteo, que é sobremodo algo maravilhoso para que nós possamos desenvolver o nosso chamado, o nosso ministério, e ver o Evangelho verdadeiramente produzir vidas que são transformadas, como soldados, como lavradores, crendo num Deus que é fiel, manejando bem a palavra de Deus para que vidas sejam alcançadas. Esse é o propósito pelo qual nós fomos chamados. E é para você, líder, que disse sim para o Senhor, para que você pudesse, junto conosco, verdadeiramente apresentar o nome daquele que nos amou primeiro, ainda como era, quando éramos pecadores, que eu louvo a Deus e agradeço, porque se tem uma coisa que eu quero dizer para você, de forma geral, nós não chegamos em nenhum lugar sozinho. Como pastora, meu marido como pastor, o pastor Wellington, não chegamos até aqui sozinhos. Foi graças a Deus e graças a você que é líder, a você que está ouvindo a palavra de Deus. Obrigada, porque você permite com que o nosso ministério seja desenvolvido. Então, em primeiro lugar, a minha gratidão a você. E eu quero dizer que nenhum de nós chega a nenhum lugar sozinho. E quando nós chegamos lá, uma das coisas que a gente tem que olhar é se verdadeiramente guardamos o nosso coração, combatemos o bom combate, guardamos a nossa fé. E se de fato aquilo que importa foi realizado para que o nome do Senhor fosse glorificado, se a palavra da verdade foi bem manejada, através da sua boca, através da minha boca, porque se tem algo que nós queremos, queridos, é que as vidas sejam libertas, e só tem uma coisa que liberta as vidas, a palavra de Deus, conforme diz nas Escrituras, que é a verdade que nos liberta. Então, líder, você não está só. Líder, você tem alguém que te ama, que é Deus, e tem também os seus pastores, os seus líderes acima, que estão junto com você para que esse caminho seja trilhado. E você que ainda não disse um sim, você que nem sabe talvez do que a pastora Cláudia está falando a respeito de um caminho de liderança, eu quero dizer para você, você tem um chamado, e um chamado para que a palavra de Deus que tem abençoado a sua vida seja multiplicada para muitas e muitas outras vidas. Ai, pastora, mas eu não quero ser líder na igreja. Seja líder de si mesmo, seja líder na sua casa, seja líder dos teus filhos. E seja um líder que inspira, mas que inspira através da palavra de Deus, que é fonte inesgotável de bênçãos, e é só ela que transforma um homem e uma mulher em verdadeiros sábios. É o conhecimento e a revelação que vem através da palavra de Deus. E eu quero orar por você que é líder. Nós faremos uma singela homenagem para você e também convidar para que cada um permaneça conosco até o final do movimento de altar na sala de Zoom. Iremos disponibilizar o link, esteja lá, para que nós possamos compartilhar um testemunho, orar e agradecer ao nosso Deus por todas as bênçãos que nós temos alcançado. Fecha os teus olhos por alguns instantes. Pai amado, em nome de Jesus, na tua presença eu oro por cada vida, por cada irmão que está conosco, ouvindo a palavra de Deus. Que ela possa edificar cada lar, que ela possa edificar cada vida, trazendo a revelação da tua vontade, de forma a fortalecer a fé. Uma fé que faz com que nós realmente não possamos desistir diante de todas as barreiras, diante de todos os empecilhos que o mundo estabelece, mas o Senhor é um Deus que nos abençoa e que permite com que diante de cada um desses limites, diante de cada uma dessas barreiras, o Senhor nos projeta, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos impulsiona, nos inspira a prosseguir e a vencer em nome de Jesus. Obrigada por cada vida, obrigada por cada líder que disse sim ao seu chamado. Eu louvo o nome do Senhor Jesus e eu declaro sobre a vida de cada um que o Senhor irá aproximar deles vidas para que eles possam liberar uma palavra, a palavra da verdade, a palavra de Deus, para que sejam alcançados e verdadeiramente transformados e alcançados em nome do Senhor Jesus. Nós glorificamos a Ti, crendo que o Espírito Santo de Deus já está conosco. Por isso, adore ao Senhor na beleza da santidade.
Adore a Ele, único digno de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. Que o Senhor nos abençoe. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. O mundo parou, mas a igreja não para. Você não é chamado para ter uma vida cristã normal. Você é chamado para ter uma vida cristã sobrenatural. Nós vamos falar com esta geração, nós vamos falar com esse novo mundo, nós vamos falar. Todos juntos em um só propósito, a busca pelo avivamento. Sara Conference de 9 a 11 de julho. Viva essa experiência online. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo
rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono a minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Teu coração bater ao meu. Teu coração bater ao meu.
Bom dia, igreja. Estou aqui para compartilhar com vocês um breve testemunho. Meu nome é Luiz, eu sou discípulo do Ivan e da Nádia, sou professor do Instituto de Vencedores. Nesta semana fui ungido líder de célula e há 3 anos eu venho tentando vender a minha casa. E neste período eu não recebi nenhuma proposta. Algumas visitas, mas sem nenhuma proposta. E com o advento da pandemia e a crise econômica, redução salarial, eu comecei num momento de aflição, com dúvidas de como seria, se poderia arcar com as minhas obrigações. E por um momento eu pensei em abaixar o valor da minha casa e esperar o período pós-pandemia para vender. Mas Deus operou um pequeno milagre. Eu recebi uma proposta há uns 15 dias atrás e nesta semana eu assinei o contrato de venda da minha casa. Deus, Ele é maravilhoso. Como Ele diz lá em Lucas 1:37, que Ele é o Deus do impossível. Ele opera milagres no impossível. Então, acreditem, tenham fé e perseverança. Deus abençoe. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim.
os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele, com Ele eu sei pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Hoje, dia 5 de julho, estamos iniciando mais um mês, estamos iniciando o segundo semestre deste ano e espero que você esteja bem, que você esteja com saúde, que você esteja cheio do poder de Deus, que você tenha sido alimentado por esses louvores, por esse testemunho, e que você esteja com o coração aberto, com a mente pronta para ouvir a palavra de Deus, para receber de Deus, para ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Nessa manhã, nós vamos conversar sobre algo que é muito evidente, é muito óbvio, mas que nós precisamos sempre lembrar, nós precisamos sempre nos atentar, nós precisamos sempre viver, nós precisamos sempre pregar, que é a salvação é para todos aqueles que querem e que têm necessidade da glória, carecem da glória e do poder de Deus. E nós vamos usar um texto de Timóteo, né? O primeiro Timóteo capítulo 1, e nós vamos permanecer na forma de culto que a gente tem pregado nos últimos meses, que é falando um pouco da história, né, do contexto, de como foi escrito aquele texto, de como aquele texto serve para aquela época e como ele serve para nós aqui nos nossos dias. Afinal, apesar de sempre chamar a atenção pela necessidade de conhecermos a palavra de Deus, de buscarmos um entendimento, é claro que a Bíblia, ela não é um livro feito, né, não é uma condensação de livros inspirados por Deus, feitos para eruditos, senão ela perderia todo o seu significado. A Bíblia veio para abençoar todos que a leem. E se você ler a Bíblia, é óbvio que você vai aprender sobre o Senhor, sobre os planos de Deus, sobre a misericórdia, sobre a graça de Deus. A Bíblia foi feita para que todos fossem e sejam abençoados. Mas, se você se aprofundar, se você buscar mais ao Senhor, se você tiver essa fome de palavra de Deus
fome e sede de justiça, de amor, de buscar mais aquilo que o teu Pai quer, é claro que você conhecerá mais de Deus, que você será mais cheio do Espírito Santo de Deus, que você vai poder receber mais da revelação da palavra, da unção do Senhor. E dentro de todo esse conhecimento, todo esse entendimento, de toda essa vontade, todo esse amor, Paulo se tornou um dos grandes homens de propagação da palavra de Deus ao longo de todos os tempos. Ele é considerado assim. E ele fez discípulos. Alguns dos seus discípulos traíram a Paulo, outros foram fiéis a Paulo. E Timóteo é um desses que foram fiéis a Paulo. Timóteo, ele participa da segunda viagem missionária de Paulo, não da primeira viagem missionária de Paulo. É importante que você saiba que Timóteo era filho, já era oriundo de família cristã, já era oriundo, já tinha uma descendência cristã, então ele já tinha um conhecimento sobre Jesus Cristo, sobre a Bíblia que circulava naquela época, sobre as leis, sobre os profetas. E nessa carta Paulo chama Timóteo de jovem, mas é importante que você tenha em mente que ele é jovem em relação a Paulo. Ele não é o jovenzinho que talvez nós estejamos acostumados, que de repente se converteu do nada. Não, nesse período Timóteo já tinha sua preparação, Timóteo já tinha o seu conhecimento, Timóteo já sabia o que fazer, e ele decide que ele participaria das missões junto com Paulo, o que é muito importante. E é nesse contexto que Paulo escreve essa carta a Timóteo, preparando Timóteo para aquilo que ele iria enfrentar na igreja que ele estava sendo destinado a cuidar naquele momento e a exercer aquilo que Paulo estava orientando que Timóteo fizesse. Então, vamos começar, vamos iniciar. Abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1. Vamos ler os versículos 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Paulo começa uma carta endereçada a Timóteo de maneira muito formal. O que os estudiosos analisam é que essa carta não era simplesmente para a leitura do próprio Timóteo, Timóteo iria utilizar essa carta e compartilhar com a igreja. E por isso Paulo, ele é formal ao abrir a carta, Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que ter em mente. Apesar daquela carta ser endereçada a Timóteo, ao que Timóteo deveria fazer, toda a igreja seria beneficiada com os ensinamentos que Paulo e as direções que Paulo estava dando ali a Timóteo. Uma das coisas importantes no cristianismo é que o discipulado ele é essencial para o cristianismo. É difícil imaginar o cristianismo, sem isso que nós servimos, que nós acreditamos, sem que haja discipulado. Agora, quem são os teus discipuladores, São homens que te ensinam a palavra, são homens que te orientam dentro do que Jesus ensinou, são homens que te mostram isso. E é importante que o discípulo note isso, Note quem é o seu discipulador. Ou, de repente, você pega um discipulador pela frente que não é um discipulador, nós vamos entrar nesse caso. É alguém que te ensina coisas, mas que não tem acordo com a palavra, não tem nada a ver com a palavra de Deus, Ensina genealogias malucas, não a doutrina sã.
que está no Evangelho de Cristo. Então, o primeiro ponto que eu quero atentar aqui é: preste atenção, porque é muito importante a questão do discipulado dentro do cristianismo. Muito importante para quem é discipulado e também muito importante para chamar a atenção e responsabilidade do discipulador. Todo pastor é um discipulador, todo líder é um discipulador, todo pai é um discipulador. De repente, você jovem já é um discipulador. Todos nós, a partir do momento que entramos no cristianismo, nos aceitamos a Cristo, nós estamos sendo preparados para esse lugar. Então, o primeiro ponto da carta é: Paulo escreve de maneira formal, e de acordo com os estudiosos, é porque essa carta não seria só para Timóteo, porque Timóteo já conhecia Paulo. Paulo não tinha necessidade de se apresentar para Timóteo de uma forma tão formal, né? Foi até meio redundante, forma e formal, mas desta maneira. Mas porque essa carta seria lida em toda a igreja, ok? Então, vamos continuar. Vamos ler agora 1 Timóteo, versículos 3 ao versículo 14. Versículo 3 ao versículo 14. Diz assim: partindo eu para Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, e se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Nesse segundo ponto da carta, Paulo chama a atenção de Timóteo e diz: você vai permanecer em Éfeso. E tem algumas coisas acontecendo na igreja de Éfeso que eu preciso que você atue. Paulo não era um pastor, um missionário, um discipulador, um apóstolo que ficava em cima do muro. Ele não era contemporizador quando as coisas não iam bem. Principalmente nesse aspecto do pecado. Ele era uma pessoa que pontuava exatamente o que tinha que ser pontuado. Dizia exatamente o que estava acontecendo e que estava se contrapondo à palavra. Mas ao mesmo tempo ele tinha plena consciência do amor de Jesus Cristo. Então o que ele faz nesse segundo trecho que eu li, dos versículos 3 a 14? Ele
chama a atenção de Timóteo, primeiro para os falsos profetas, as falsas doutrinas. Isso era recorrente, né? Se você pegar os textos do Novo Testamento, principalmente de Atos e as outras cartas, nós vamos notar que existiam diversos falsos profetas, gente inserida na igreja ensinando falsas doutrinas, assim como é também nos dias de hoje. E ele chama essa atenção para Timóteo. Ó, Timóteo, você tem que chamar a atenção disso para a congregação. E aí ele cita uma série de pecados, né? E ele aponta os pecados, e ele diz, desses pecados, desses pecadores, eu também era um deles. Eu também era uma dessas pessoas que estava perdida. Eu pequei por ignorância, mas talvez outros não tenham pecado por ignorância. O fato é que todos nós pecamos e cometemos diversos pecados. Ele cita pecados aqui de diversas formas. E ele diz, olha, mas o Evangelho de Cristo, o Senhor, o amor, a graça que transborda em Jesus Cristo me alcançou. E me alcançou no caminho lá de Damasco, se eu não me engano, aonde aconteceu todo aquele milagre na vida de Paulo. Na hora que Paulo teve a cegueira e depois Jesus falou com ele e ele foi chamado naquele momento, né, ao arrependimento dos seus pecados e também recebeu Jesus para o perdão dos seus pecados e depois ele adentrou no Evangelho de Cristo. E é importante que a gente fale um pouco sobre essas questões, porque o que é muito comum no ser humano, não só da nossa época, mas também daquela época, talvez de todas as épocas, é que o ser humano, alguns seres humanos, acreditam que por fazer coisas boas, aquelas coisas boas vão eliminar o pecado que ele tem dentro de si, que é recorrente, continua fazendo. Por exemplo, um adúltero, ele adultera, mas ele também ajuda um orfanato, ajuda um asilo. Né? Muitas vezes o ser humano é levado a acreditar que porque ele ajudou o orfanato e o asilo, ele deixou de ser adúltero. Isso não é verdade. Ou ele tem imoralidade sexual, mas ao mesmo tempo ele vai lá e ajuda as pessoas ali que estão ao seu redor, ele abençoa as pessoas, ele ajuda pessoas com cestas básicas, ele leva pessoas para hospitais e pode ser que ele tenha a tolice de acreditar que o fato dele fazer essas coisas boas vai apagar o fato dele cometer imoralidades sexuais. É mais ou menos assim. Imagine que uma pessoa tem uma doença muito contagiosa mesmo, imortal, que aonde ela toca, como uma lepra, por exemplo, aonde ela toca, aquilo fica sujo, aquilo fica leproso, ou aquilo pode morrer, e aquela pessoa faça para você uma deliciosa guloseima, um delicioso prato de comida, uma deliciosa salada, ela te leve frutas com as próprias mãos e entrega para que você coma. Aquelas frutas, aquelas guloseimas, aquelas saladas, aquele prato que ela preparou para você com as próprias mãos, estarão contaminados ou não? Estarão. E isso é algo que nós temos que prestar muita atenção, né? Poucos cultos hoje chamam a atenção da pessoa para o pecado, pontuam o pecado, não como uma forma de acusação, mas dizendo para nós, pessoas, olha, isso precisa de arrependimento, isso precisa ser apontado, você precisa ter consciência de tudo isso que você vem fazendo e entender que só há uma forma de mudar toda essa situação. E essa forma para mudar toda essa situação tem nome e chama-se Jesus Cristo. E era isso que Paulo estava ensinando a Timóteo e dizendo para que Timóteo fizesse, né? Olha, Timóteo, é isso que está acontecendo em Éfeso. Essas coisas estão dentro da igreja de Éfeso. Então essa carta será importantíssima para que você tenha como direção e para que você tenha também para ler para a comunidade. Agora, pensa um pouco. Que responsabilidade de Timóteo. Paulo não poderia estar com ele.
E Timóteo tinha uma grande missão, que era exortar parte ou toda a igreja a não cair em ciladas, a notar que precisavam se arrepender e também a mostrar o amor de Jesus para aquelas pessoas, ou para que alguns voltassem, ou para que alguns se arrependessem para a sua própria salvação. Mas Paulo diz assim também para Timóteo: olha, Timóteo, não seja duro com essas pessoas. O fato de você apontar o pecado, não aponte o pecado com a intenção de julgamento. Nós sabemos que todos nós seremos julgados um dia, mas não aponte o pecado para as pessoas com a intenção de julgá-las. Aponte o pecado para dizer: olha, isso não condiz com a palavra, mas eu também sou um pecador, mas eu também fiz todas essas coisas, eu também passei por todo esse processo. Então, se eu passei por esse processo, todos os que quiserem vão passar por esse processo e também serão achados, serão encontrados, serão resgatados, serão tirados da onde estão, de todo o lamaçal que se enfiaram por causa de Jesus Cristo, o poderoso, o Filho de Deus, da onde o amor vem, da onde a graça vem, da onde toda salvação procede. Então ensine a igreja, mas ensine ela de maneira correta, diga para as pessoas de forma correta: olha, aponte, diga, isso não está condizente com a palavra de Deus, mas eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer, minha irmã, que existe uma forma. Existe uma forma. E eu quero ir um pouquinho mais além, para que a gente entenda o quanto isso é poderoso, o quanto essa palavra ela é primordial dentro das nossas igrejas. Eu me lembro da minha conversão, eu me lembro do meu caminhar na minha juventude, e eu me lembro que os cultos que eu assistia, na sua grande maioria, elas tinham atenção para essas coisas. E ao longo do tempo, na maior parte dos lugares, isso foi se perdendo, né? Esse foco passou, né? Deixou de ser o foco do arrependimento, deixou de ser o foco do perdão dos pecados, do amor de Jesus, e passou a ser o foco da riqueza, passou a ser o foco da graça barata, passou a ser o foco de não aliviar, não apontar o pecado para o arrependimento, mas dizer que aquela pessoa não tinha nenhum tipo de responsabilidade sobre aquele pecado, e isso não é real, isso não é verdadeiro. Se você pecou, você tem responsabilidade sobre o pecado que você mesmo cometeu. É tirar a responsabilidade das pessoas sobre aquilo que elas são responsáveis. Mudou um pouco esse contexto. Isso era perigoso, assim como naquela época. Era isso que aquelas falsas doutrinas ensinavam, né? As falsas doutrinas ensinavam jeitinhos, ensinavam artifícios para tentar, entre aspas, driblar aquilo que o Evangelho de Cristo veio para fazer. A novidade do Evangelho, a novidade da salvação, e só ele podia salvar. Mas vamos um pouco mais à frente. Vamos ler 1 Timóteo, dos versículos 15 a 17. Diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. E ele ensina mais algo para o seu discípulo. Ele diz: Timóteo, de todos esses pecadores aí, eu sou o pior deles. Porque eu vim de uma família, eu, judeu ortodoxo, eu, conhecedor da palavra, eu, praticante, frequentador da sinagoga, eu matava os cristãos, ou eu favorecia, eu facilitava para que isso acontecesse, como aconteceu com Estevão. Eu
perseguir Jesus Cristo através da sua igreja. Então, de todos os pecadores, eu sou o pior de todos eles. E mesmo eu sendo o pior de todos esses pecadores, Jesus me encontrou. Ele derramou sobre mim graça, amor. Ele derramou sobre mim paciência. Ele teve calma comigo. Ele me ensinou. E hoje eu me converti e me tornei ministro dessa obra. Eu me tornei apóstolo deste grande desafio de levar Jesus às pessoas. Eu tive paciência. Ele está ensinando isso a Timóteo. Timóteo, seja assim. Assim como aconteceu comigo, que você também seja. Apesar que Timóteo, muito provavelmente, não precisou ter uma conversão tão drástica assim como a de Paulo, né? Porque ele já vinha, né, de família cristã e pela história de Timóteo tudo parece que ele nunca se desviou, né? Provavelmente ele tinha os seus pecados também, mas ele sempre permaneceu dentro da fé cristã. Mas ele está ensinando o seu discípulo a como agir dentro da igreja, como agir com as pessoas, como agir da maneira correta. E então ele ensina tudo isso. Olha, não ensine falsas doutrinas, olha, não ensine jeitinho, fale do que é o pecado, diga para o pecador que aquilo é um pecado e que aquilo vai afastar ele da glória de Deus, mas também diga que há salvação, aí diga que há libertação, diga que há cura, diga que há regeneração, resgate através de Jesus Cristo, e que tudo aquilo que ele está vivendo, aquele que era o apóstolo dele, Paulo, o apóstolo dele, era e se colocava como o pior de todos esses pecadores. E ele diz assim para Timóteo: Timóteo, essa palavra é digna de ser pregada, ela é digna de justiça, ela é digna do Senhor. Pregue essa palavra a todos quanto você encontrar. Essa palavra vai mudar corações, essa palavra vai transformar as vidas. Você está aí na sua casa, eu não sei quem está próximo a você. Eu não sei como você está nesse momento. Eu não sei como é a tua história. Eu não sei como é a história daqueles que você conhece, que você tem se relacionado. Mas esta é uma palavra digna de pregação, digna de você falar com as pessoas, digna de você ensinar para as pessoas, digna de você ter paciência, digna de você amar, de você derramar graça. A mesma graça que Jesus derramou sobre a vida de Paulo, ela está sobre a sua história hoje, e você pode derramar essa graça sobre a vida das pessoas. As pessoas precisam conhecer esse Senhor. Claro que nem todos vão aceitá-lo, nem todos vão querer que a mudança. Alguns também não vão querer naquele momento, e Deus vai derramar graça, de repente, de paciência, e essa pessoa vai verificar aquilo ali ao longo do tempo e vai conseguir se arrepender dos seus pecados. E ele termina o texto dos versículos 18 a 20, 1 Timóteo 1, versículos 18 a 20, ele diz assim: Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então ele diz para Timóteo: Timóteo, você permanece com a consciência do pecado e a consciência de Jesus, do arrependimento, a consciência do perdão, a consciência de aceitar Jesus, e permanece crendo nessa palavra, porque essa é a única palavra. O Evangelho é a única forma das pessoas receberem salvação, das pessoas receberem aquilo que elas precisam, delas se religarem a Deus. A religião não pode fazer isso, só o Evangelho de Cristo, só o sacrifício de Jesus. Alguns se desviaram, e Paulo cita 2 nomes e diz: esses eu vou entregar pela sua blasfêmia a Satanás. Presta atenção, Paulo não vai fazer uma oração a Deus e dizendo: entrega esses 2 a Satanás. Ele não precisa fazer isso. Paulo só precisa fazer algo: não fazer nada.
deixar de instruí-los, deixar de guiá-los, deixar de ser discipulador deles. E aí eles já estão entregues, porque eles já estão blasfemando, eles já estavam perdidos, eles já não ouviam mais o seu discipulador, eles se perderam nas suas noções, eles se perderam na sua vida, talvez estivessem espalhando falsas doutrinas, talvez, como ele citou no início desse capítulo, às vezes a pessoa lê a Bíblia uma, duas vezes, lê um ou outro livro, mas nunca teve profundidade em nada e acha que é um doutor da lei porque leu 2 livros, 3 livros, mas não andou com Cristo, não pregou o Evangelho, não cuidou de pessoas, não teve todo esse processo, né, que nos ajuda a nos tornar experientes em Cristo. A pessoa simplesmente por ler acha que se tornou um doutor da lei. Ela lê 2, 3 livros de pessoas conhecidas, de grandes autores e intérpretes da Bíblia, e por isso ela se torna um grande mestre da lei. Isso não é verdade, não tem profundidade, não tem sentido isso. E talvez esses dois aqui estivessem passando por essa crise de existência, essa crise de consciência, essa crise de fé, né? E Paulo provavelmente já havia instruído os dois a saírem dessa forma de pensamento, né, e dessa conduta, e os dois blasfemaram contra a palavra e provavelmente não ouviram Paulo. E aí Paulo diz, olha, eu vou entregá-los a Satanás, ou seja, eu vou deixar de discipulá-los, eu vou deixar de interferir, vou permitir que eles andem com a sua própria força, com a força do seu próprio braço e com as suas próprias convicções. A partir desse momento, naturalmente, eles já foram entregues a Satanás, porque se eles não estão debaixo da visão da palavra, debaixo do amor de Cristo, da graça de Deus, eles já estão perdidos. Mas o mais importante desse texto, né, ou as coisas mais importantes desse texto é quão bom é ter um grande discipulador nas nossas vidas. Quão bom é aprender com alguém que está nos caminhos do Senhor, aprender a ser direcionado, a crescer naquela história, a permanecer no amor de Cristo, a saber como pregar o Evangelho, a dar ênfase, mostrar o pecado, porém não julgar o pecador, dizer para ele, existe uma salvação para você, de todos os pecadores eu sou o pior, assim como Paulo colocou, de todos, não se preocupe, não importa o teu pecado, e isso é algo difícil da gente conceber, né? Aquela velha história, apesar das consequências, né? Da consequência de cada pecado ser uma consequência diferente, todos pecamos, estamos destituídos da glória, né? E ele está ensinando aquilo, mas de todos os pecadores, Timóteo, eu, Paulo, sou o pior de todos eles, porque eu fiz isso. E Paulo ali confessa os pecados que ele já havia confessado, já havia libertado, já havia saído daquilo, mas ele visita a memória dele para dizer a Timóteo, olha Timóteo, você vê como eu estou hoje, olha a minha vida como está transformada, veja hoje como eu tenho sido, eu sou um apóstolo desse Jesus que nós pregamos hoje, mas eu quero te contar uma história, nem tudo foi bonito na minha vida, eu fiz coisas horríveis. E aí ele se intitula o pior dos pecadores. Se ele é o pior dos pecadores, você talvez não seja o pior dos pecadores, você só seja um pecador e você possa receber essa mesma graça que Paulo recebeu. E ele diz para Timóteo, né, ensinando ele, você permanece na tua consciência, na tua fé. Então ter um grande discipulador é maravilhoso. O segundo ponto é ter discípulos que efetivamente seguem aquilo que bons discipuladores ensinam, né? Que é a palavra de Deus, que é o amor a Cristo, que é a forma de pregar. Eles ensinam, o discípulo vai lá, e Timóteo estava fazendo isso lá naquela comunidade em Éfeso, e disse, Timóteo, sua missão é essa, e ele está cumprindo aquela missão. Como é bom ter discípulos que cumprem missão, que vão à frente, que vão e fazem aquilo que tem que ser feito, que pregam o Evangelho, não em favor próprio, mas em favor de toda a missão de Jesus Cristo, que eles propagam a obra, que eles propagam o evangelismo, que eles propagam o Evangelho de arrependimento, de perdão de pecados, e para a graça de Deus entrar. Como é bom ter
pessoas assim nas nossas vidas. Agradeça nesta manhã pelo seu discipulador, agradeça pelos teus discípulos, agradeça pelos teus pais, agradeça pelos teus filhos, agradeça pelo Pai maravilhoso que nós temos, que é Deus em nossas vidas, todo-poderoso, misericordioso, gracioso para conosco. Como é bom, e acima de todas as coisas, saber que existe uma solução. Existe. Você não consegue deixar aquele teu pecado. Existe uma solução para você, meu irmão. E essa solução é nessa manhã. Se ajoelha onde você estiver. O Senhor Jesus quer alcançar a tua vida. Coloque-se diante dele, coloque-se diante do Senhor. Ele é um Senhor de amor, de paz. Apesar de você ter sido hoje incomodado pelo Espírito Santo e saber quais são os teus pecados, o amor de Deus transborda. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e nessa manhã a graça vai superabundar aí na tua casa, na tua família, diante de você, sobre você. Esta é uma manhã de salvação, de arrependimento de pecados, de perdão de pecados e de presença de Deus. Ajoelha onde você estiver, eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Feche os teus olhos comigo. Meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos nessa manhã de joelhos diante da tua presença, pedindo perdão por nossos pecados, crendo, tendo a consciência de que pecamos e que nós não queremos mais isso para as nossas vidas. Tendo fé nas palavras de Cristo, no testemunho de Cristo, no Evangelho de Cristo, fé, e te pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, de hoje em diante queremos andar contigo, queremos ter uma aliança contigo, a aliança que vem do teu Evangelho, das tuas palavras, do teu sacrifício, do teu corpo e do teu sangue. Pai, obrigado por tua vida na minha vida, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelos meus discipuladores, obrigado pelos meus pastores, pelos meus bispos, obrigado pelos meus pais, pelos mestres que me ensinaram a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos meus discípulos, pelas pessoas que o Senhor colocou em minha vida e que têm a disposição de coração e de mente de querer seguir em frente, de ser cheios do seu Espírito e seguir direção. Mas obrigado, acima de tudo, pela salvação que vem de ti, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Meu irmão, que culto abençoado, que culto maravilhoso, que poder sensacional esse de salvação que entrou e inundou a sua vida nessa manhã, inundou a sua casa nessa manhã, e que você vai inundar a casa de tantos. Eu quero te lembrar dos nossos compromissos com o prédio. Seja fiel nos teus dízimos, nas tuas ofertas. Domingo que vem é culto de ceia, e essa semana é uma semana importantíssima para nós. É culto de conferência, é a conferência da Sara, é o Sara Conference, se você preferir. Procure o teu líder, procure o teu pastor, esteja conosco. É online, será toda online esse ano, serão palavras maravilhosas, terão momentos espetaculares. Esteja conosco. Serão nos dias agora, 9, 10 e 11, e dia 12, aqui, junto com você, nós vamos encerrar essa conferência com a ceia do Senhor. Então esteja conosco, a nossa terra inteira estará nessa conferência, louvando o Senhor, cantando o nome de Jesus, louvando e pedindo a Deus para que Ele prospere, para que Ele derrame sobre nós o poder de pregar a palavra, o poder de pregar o evangelho de arrependimento, de perdão, e que muitos se converterão. Então eu espero você esteja conosco nessa conferência. Agora existe mais um louvor, que esse louvor possa derramar sobre a tua história todo o poder que vem de Deus. E depois desse louvor, vá conosco para a sala de Zoom. Ore pelos teus irmãos e receba a oração dos teus irmãos. Fica na paz. Que Deus te abençoe. Que Deus te prospere. Que Deus te guarde. Seja feliz no Senhor. Amém. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz.
fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais alvo que a